Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui para que nós possamos dar continuidade à nossa série, que temos proposto 7 domingos de exposição sobre a nova era, as coisas do reino. Então nós estamos agora indo para o 5º capítulo, ou 5º domingo, ou 5º sermão dessa série. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Do verso 44 ao 47, essa será a nossa leitura bíblica de hoje e o nosso ponto de partida para a exposição que nós pretendemos desenvolver hoje, tá? Então, eu vou ler aqui, e diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, onde temos a oportunidade, o privilégio de celebrarmos a ressurreição gloriosa do seu Filho. Pai, da mesma forma que a ressurreição corpórea, física, histórica e temporal de Jesus, ela foi um instrumento não apenas para mudar o curso da história, embora esse seja o fato principal, mas ela também reajustou o pensamento, a ótica e o comportamento do seu povo, dos seus discípulos, enquanto o Senhor estava naqueles 40 dias ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Nós pedimos para que da mesma forma, na medida em que anunciamos a sua ressurreição, o Senhor amplie a nossa visão, para que possamos compreender quais são as implicações do que aconteceu naquele dia da Páscoa, Senhor. Se esse dia mudou o curso da história de todo o cosmos, certamente, todas as vezes em que pensamos na ressurreição, que estudamos sobre a ressurreição de Jesus, que celebramos, encenamos a ressurreição de Jesus, nós temos a oportunidade de ter nossas vidas tocadas também. Porque um evento que mudou a história pode tocar as nossas vidas e mudar os nossos passos, nossos pensamentos e a nossa perspectiva sobre a vida. Por isso nós te pedimos, nos dá graça, para que possamos compreender o Espírito da sua vontade, manifesto através do ministério da pregação e do ministério do seu Espírito, Senhor. Oramos no precioso nome do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, na semana passada, nós abordamos os versos que vêm antes de Lucas capítulo 24, referentes à história dos discípulos do caminho de Emaús. Quem estava aqui na semana passada? Então, logo em seguida, depois que os olhos deles são abertos, eles voltam para Jerusalém, se encontram com o restante dos apóstolos, os discípulos que estavam ali, e nesse momento Jesus diz essas palavras. E é interessante que Jesus ele está dizendo assim: a minha ressurreição, ela é um cumprimento da profecia bíblica. A Bíblia, as Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, aponta para a minha ressurreição. Porém, nós precisamos ver que Jesus ele continua dizendo, ele diz assim: e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados. Então convinha que o Cristo ressuscitasse e em seu nome. Ou seja, Jesus, ele coloca a missão do povo de Deus como parte do cumprimento das Escrituras, tanto quanto a ressurreição de Jesus. Então ele interpreta que a esperança das Escrituras apontam para a sua ressurreição e para a missão do povo de Deus. Ou seja, pensar na missão do povo de Deus deve ser algo tão absoluto quanto termos a certeza da ressurreição, porque Jesus colocou esses dois eventos, esses dois elementos como parte do cumprimento da Escritura. Então por isso que o tema da nossa mensagem de hoje vai ser remodelando a igreja para a missão. Remodelando a igreja para a missão, porque
como nós vemos construindo, desde o princípio dessa série, primeiro falamos sobre o reino de Deus, com uma perspectiva que é eterna, presente e vindoura. Depois nós falamos sobre a ressurreição corpórea de Jesus, o poder da ressurreição. Depois nós falamos sobre o significado da ressurreição de Jesus, como ela realinha a nossa esperança, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de ver o mundo. E depois, na semana passada, nós falamos sobre como Jesus ele está interessado em mudar a perspectiva dos seus discípulos em relação à ressurreição. Como a ressurreição, ela afeta a nossa forma de ver o mundo. Só que até aí tudo bem. Por que a nossa forma de ver o mundo, ela é afetada pela ressurreição? Qual é o propósito de Deus trabalhar na ótica dos seus discípulos? Você percebe que ele não diz para Tomé, ele não diz para os discípulos do caminho de Emaús, para Pedro e para as outras pessoas com quem ele esteve durante esses 40 dias, olha, agora vocês já sabem o que crer, vocês já sabem qual é o significado da minha ressurreição, o que vocês devem esperar, então assim, se comportem, eu já volto, tá? Tchau. Ele termina, a conclusão de um sermão de 40 dias portanto, vão. Então nós precisamos pensar que a missão da igreja é algo central para a própria igreja, porém nós muitas vezes travamos quando pensamos assim, porque ainda temos uma perspectiva um pouco equivocada em relação ao que é missão. E fica tranquilo, não é só você, os discípulos de Jesus nos evangelhos, eles não conseguiam compreender o espírito da missão de Deus, tanto que eles não deram nenhum problema até o momento em que Jesus enviou eles. Quando Jesus enviou, daí um queria ver quem expulsava mais demônio, queria ver quem que era o maior. Eles queriam fazer chover fogo numa cidade a ponto de Jesus dizer, vocês não entendem o espírito pelo qual eu vim, porque eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Da mesma forma, os discípulos em Atos, eles não estavam conseguindo compreender a abrangência da missão, tanto que Deus usa da perseguição para espalhar o povo, que não estava andando de acordo com o ID. Então, eles tinham dificuldades de compreender a natureza da ressurreição, como nós vimos na semana passada, Pedro se colocando como uma pedra de obstáculo entre Jesus e a sua missão. Da mesma forma, eles não conseguiam compreender o espírito e a abrangência da missão. E hoje nós enfrentamos um problema semelhante, porque temos sim dificuldade ainda de entender o significado e a natureza da ressurreição de Jesus, tanto que quando falamos que nós não vamos morar no céu, mas nós vamos morar na terra, nós nos assustamos, quando na verdade deveríamos nos assustar com alguém que afirma que vai morar no céu. Quando nós falamos que teremos os nossos corpos físicos ressurretos, para habitar e trabalhar no novo mundo de Deus, nós nos assustamos. Mas o que deveria nos assustar é a imagem de nós na eternidade sentado numa nuvem cantando aleluia. Então, se a nossa perspectiva sobre ressurreição, ela carece de reajuste, de ressignificação, nós precisamos entender que ainda não compreendemos o que é missão. Porque aí existem pelo menos 3 perspectivas convencionais acerca do que é missão. Ou nós somos omissos e continuamos vivendo a nossa vida, desfrutando das bênçãos do Evangelho, mas para esperar morrer ou esperar Jesus voltar. Ou nós terceirizamos a responsabilidade missionária para a igreja, criando um departamento de missão aqui. Ou enviando irmãos para uma agência missionária. Vamos falar com o Nando, vamos enviar todo mundo para Jocum para eles serem missionários lá. Ou nós caímos no erro de achar que tudo se resume em missão, aí nós vamos para um triunfalismo ativista. E às vezes nós tendemos a achar que então é a ação social, é o pobre, é a sopa na favela, é evangelizar o drogado, e aí a gente esquece que às vezes corremos o risco de levar só sopa para a favela. Quando Deus mandou levar o evangelho na favela, e se possível sopa. Quem está entendendo? Então sim, se Jesus, ele trabalhou para reajustar a ótica dos seus discípulos, enquanto ele estava andando com eles após a ressurreição, para que eles fossem enviados para o cumprimento da missão, todas as vezes em que nós temos o nosso entendimento aperfeiçoado sobre o que significa a ressurreição, nós somos conclamados a repensar o que entendemos sobre missão. Então, vamos junto, esse vai ser o primeiro ponto da nossa exposição de hoje.
Eu tinha que ligar, John, foi mal. Me perdoem, tá? Então, assim, aliás, não precisa abrir. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios. Missão é algo muito abrangente, né? Eu gostaria de indicar para vocês 2 livros que falam sobre isso. O primeiro livro é A Missão de Deus, tá? E o segundo livro é A Missão do Povo de Deus, de um mesmo autor chamado Christopher Wright. Então, nós falamos do N.T. Wright uns dias anteriores, agora nós estamos falando do Christopher Wright. É outro irmão, mas eu estou vendo que se eu tiver mais um filho, vai ser Wright também. Parece que todos os Wrights são de Deus, né, cara? E ele vai falar muito sobre isso, então eu vou ser bem sucinto, tá? Em relação a explicar, redefinirmos o que é missão, tá? Mas você pode ter acesso a esses materiais e com certeza você vai desfrutar de um estudo muito bom. Mas 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20 diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja bem, isso aqui, esse texto, como tantos outros textos das Escrituras, em relação ao que devemos pensar ou repensar sobre missão, ele vai levantar pelo menos 3 questões essenciais. De quem é a missão? Esse é o primeiro ponto. A igreja tem uma missão, sim ou não? Não precisa ser tímido, eu sei que está calor, mas pode falar com vontade, sim ou não? Sim. Tá bom. Veja bem, quando nós lemos o texto aqui, quem estava reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus? Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é o seguinte: quem tem uma missão é Deus. Qual é a missão de Deus? Criar e redimir todas as coisas. Naquela conversa, onde Deus está falando com Jó, o que ele diz para Jó? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Aí você lê Efésios capítulo 1, que fala sobre o eterno propósito de Deus, onde Ele nos redime, Ele nos adota, Ele nos elege, Ele nos justifica. Nem tem a presença do homem ali. Aí no capítulo 2, quando ele vai falar do plano de salvação, ele já começa o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos. Então na criação nós nem existimos, e na redenção nós estávamos mortos. E Deus, Ele está ocupado em criar e redimir todas as coisas para reivindicar a bondade e a excelência daquilo que Ele fez, a fim de que Jesus seja glorificado em todas as coisas. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que quem tem uma missão é Deus. Estamos juntos até aqui? Esse, talvez, é um dos pontos principais pelos quais nós devemos repensar aonde nós estamos fundamentando cosmovisão cristã. Porque eu creio que quando falamos em cosmovisão cristã, nós não devemos pensar apenas que o que forma a nossa cosmovisão é a pessoa de Deus. Porque toda cosmovisão que se preze, se ela for uma cosmovisão de raiz, de origem religiosa, ela vai fundamentar a sua visão de vida à luz das características da sua divindade. O ponto é que nós podemos ter uma cosmovisão cristã deísta, por exemplo. O que é deísmo? Deus criou todas as coisas, ligou o motor e saiu. Vez ou outra ele volta para colocar um pouco mais de gasolina ali e dar manutenção. Não interage com a sua criação. Nós podemos crer nos atributos de Deus, não negar a sua onisciência, onipotência, onipresença, bondade, e mesmo assim não conseguir perceber um Deus que está engajado com aquilo que Ele está fazendo. Então, quando pensamos no nosso imaginário, quando pensamos Deus, temos a tendência de imaginar provavelmente um ser que está sentado num trono. Só que Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Então tenta pensar um Deus em movimento, tenta pensar um Deus em missão, criando e redimindo aquilo que Ele fez para louvor da sua própria glória. Então quem tem a missão antes de qualquer coisa é Deus. Segundo ponto, parece contraditório com aquilo que a gente trabalhou principalmente nas 2 semanas anteriores, quando eu falei que todos nós somos apóstolos, no sentido de sermos enviados,
né? Então, apóstolo, apóstola, nesse sentido a gente acredita em apóstola também, sabe? É uma enviada de Deus, né? Mas, então todo cristão é um missionário, isso a gente ensina na Intro à Família, por exemplo. Porém, se a gente for pensar no missionário que faz alguma coisa relevante para Deus, ninguém aqui é missionário. Ou você acha que alguma coisa que você faz ajuda a Deus? Hã? Deus estava reconciliando o mundo em 2 Coríntios 18, a gente acabou de ler. Deus estava em Cristo. Por Ele todas as coisas foram criadas, Colossenses 1. Ele estava no princípio, João 1. Efésios 1, que texto lindo, gente. Ele nos elege nele. Ele nos redime nele, Ele nos adota nele. Então, é como se Cristo ele fosse a jurisdição de Deus. Deus tem uma esfera de atuação que se chama Cristo, porque tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo. Aonde Ele cria todas as coisas, o útero da criação é Jesus. O útero da nova criação, Ele faz todas as coisas, Ele redime todas as coisas em... Então, quem é o missionário? Hã? Jesus é o único que, ao terminar a sua obra, Ele ascende aos céus, e Ele pode entrar na sala do trono e falar: Pai, está pronto, sem se envergonhar de nada do que Ele fez, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse 5, Ele é o único que é digno, que vai ser um festival de perdão, e tenha misericórdia de mim, quando a gente se apresentar diante de Deus, gente. Senhor, mais te atrapalhei do que te ajudei, mas é pela tua graça. Jesus, Ele é o único que faz algo que de fato muda a história. Então entenda algo, o nosso trabalho em Cristo não é vão, estamos construindo para a eternidade, mas isso não significa que o que nós estamos fazendo vai mudar o mundo. Trabalhar em prol do atendimento aos necessitados é algo que vai ficar para a eternidade. Porque Jesus disse: olha, um copo de água eu vou me lembrar. Porém, por mais que a igreja se esforce, nunca, os pobres sempre haverão na terra. E o que a igreja é no meio de tudo isso, né? Aí ele diz assim, ó: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual que é o papel da igreja no meio da missão de Deus realizada em Jesus? Contar para o mundo o que Ele fez em Jesus. Então, a igreja é a forma como Deus fala ao mundo hoje. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus falava pelos profetas. Nos Evangelhos, Deus fala através de Jesus. Depois de Atos em diante, Deus fala por meio de quem? Da igreja. Porque Jesus está fisicamente nos céus agora, mas Ele deixou o que na terra? Uma embaixada. Logo, a igreja é o recurso pelo qual Deus fala ao mundo. Estamos juntos até aqui? Então, sintetizando ou parafraseando o entendimento desse autor que eu mencionei, o Christopher Wright, ele diz o seguinte: a missão é de... Jesus é o... A igreja é o... Então a igreja é o recurso de Deus para a missão, que Ele está exercendo através de Jesus. Ou seja, enquanto igreja nós não temos uma missão, nós temos a responsabilidade de engajar na missão de Deus. E é isso que é importante nós entendermos, porque quando nós pensamos que a igreja então tem uma missão enquanto ocupação, aí nós podemos pensar que a missão é sim algo secundário. Ação social é secundário. Olha que perigoso que eu estou falando aqui agora. Sopa na favela é secundário. Evangelismo nas praças é secundário. Porque se for primário, a gente vai tomar o lugar do missionário, achando que o que nós fazemos vai mudar o mundo. Agora, se missão é participar da missão de Deus, não existe igreja não missional. A única igreja que não está em missão é a igreja que já morreu. Lutero não está em missão agora.
Calvino não está em missão. Quem partiu para o Senhor há 5 minutos atrás não está em missão. E a impressão que dá é que está esperando a ressurreição para voltar a trabalhar. Então, o que é morte? É tipo um pit stop da missão. Só que não existe como pensarmos uma igreja que ela não é missional. Porque a razão de ser da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é a sua participação na missão de Deus. Estamos juntos até aqui? Então vamos lá. Deus não deu uma missão para a sua igreja, mas deu à igreja a missão como meio para anunciar que a missão de Deus foi cumprida em e por Cristo. Em outras palavras, não é a igreja que possui uma missão como ocupação, mas é a missão de Deus que possui uma igreja como recurso. Parece que, então, afirmarmos que a igreja não tem uma missão relativiza, mas se a igreja é fundada no fato de que ela é participante da missão de Deus, a missão é central na igreja. E isso é tão difícil para nós assimilarmos ou vivenciarmos, que a gente tem a tendência de pensar assim, bom, semana passada foi uma questão mais de aplicação pessoal, hoje a gente está falando por uma coisa mais missional, como se o que fosse falado na semana passada dialogasse diretamente com a nossa vida, e isso que nós estamos falando hoje fosse opcional, mas a missão, se ela é central, ela deve sim ter uma aplicação pessoal, porque ela ressignifica por que você vai trabalhar amanhã. Quem está entendendo? Vamos avançar. Jesus, ele está focado em ampliar a visão dos seus discípulos para que eles possam ir ao mundo e pregar o evangelho. Estamos juntos até aqui? Então veja bem, os discípulos já criam em Jesus. Ele não abriu os olhos de Tomé para Tomé virar discípulo. Ele não abriu os olhos dos discípulos do caminho de Emaús para eles virarem discípulos, porque eles já eram discípulos. E isso é algo que a gente deve considerar com muita atenção. Nós podemos ter os nossos olhos abertos para entendermos e confessarmos coisas relacionadas a Deus, e ainda assim não termos a nossa visão ampliada o suficiente para participar daquilo que Deus está fazendo. Então, quando pensamos em conhecer o Evangelho, não é apenas para confessarmos questões relacionadas a Deus, mas é para que a nossa visão seja ampliada, de modo que possamos participar do que Deus está fazendo. E a impressão que dá é que, de acordo com a doutrina da ressurreição, a visão dos discípulos é ampliada. Em Atos capítulo 1, verso 6, os discípulos dizem assim, será agora que você vai restaurar o reino a Israel? Mas lá em 3, 21, Pedro diz assim, é necessário que os céus o contenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Então o que aconteceu com a visão de Pedro? Ela se ampliou. De modo que nós somos chamados a ter uma visão ampliada para o exercício da vocação. Então eu gostaria de mencionar pelo menos 3 características aqui, de como a ressurreição, ela amplia a nossa visão. O Evangelho, ele é uma mensagem que fala sobre 2 eventos. Que eventos são esses? Primeira vinda e segunda vinda. Pode parecer algo simples, mas muitas vezes nós pensamos que o Evangelho tem a ver apenas com o que Jesus fez quando ele esteve entre nós, a ponto de acharmos que as bênçãos da primeira vinda de Jesus é para que nós possamos ter uma vida tranquila neste mundo, aguardando a nossa bendita esperança, sem muito engajamento naquilo que o Senhor está fazendo. Do outro lado, existem pessoas que focam apenas no aspecto da segunda vinda de Jesus. Aí, qualquer terremoto que dá já como é que fala? É selo, é trombeta. Qualquer presidente esquisito é o anticristo. Cara, já tentaram falar até que o Lula, o Bolsonaro, eles não têm competência para ser o anticristo, gente. O diabo pode mais. É verdade. E tentam de alguma forma se separar desse mundo, desenvolvendo uma vida escapista, ou trabalhar e atuar nesse mundo, tomando o lugar de Jesus, achando que é a obra da igreja que vai mudar o mundo, quando na verdade as bênçãos da primeira vinda nos equipam para que possamos trabalhar no Senhor e desenvolver um trabalho que não é vão, até que Ele complete esse trabalho no seu retorno.
Então são dois eventos que o Evangelho anuncia. Por isso que nós falamos que o Evangelho é uma mensagem puramente escatológica. Não espere necessariamente uma série sobre escatologia, não quer dizer que a gente não vai pregar, tá? Em nome de Jesus, não é isso. Mas a gente está falando de escatologia o tempo todo, porque o Evangelho é escatológico. Ele fala sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Estamos juntos até aqui? O segundo ponto é que o Evangelho é uma mensagem que deve ser vista em 3 perspectivas. Você vê como é que a ressurreição ela amplia a nossa visão. A gente tem enfatizado já há um bom tempo que Deus ele é monotemático, sim ou não? Qual que é a mensagem de Deus? Sim, mas veja bem, crer num só evangelho não significa crer numa só parte do evangelho. E qual que é a principal parte do evangelho que nós como cristãos atuais, nos dias de hoje, nós temos a tendência a enfatizar? O evangelho da graça, que fala sobre como Deus salva. Só que veja bem, Deus ele pode ser monotemático, mas o evangelho precisa ser multifocal, precisa ser visto de outras perspectivas. Porque se a gente focar somente no evangelho da graça, nós esquecemos, nós focamos no como Deus salvou, e gente, não estou reduzindo a importância do evangelho da graça. A grande ênfase da mensagem de Paulo aos Romanos é o evangelho da graça. Pretendemos ficar pela segunda vez até o final do ano falando sobre isso daqui a alguns dias. Só que o Evangelho da Graça vai falar sobre como Deus salva, ou seja, através da obra salvífica de Jesus. Só que nós aprendemos nessa série, temos enfatizado várias vezes, sobre o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, ele nos ajuda a entender que tudo o que Deus está fazendo é porque Ele ama a Ele mesmo antes de amar o homem. Porque o que é o reino de Deus? É o domínio dEle sobre todas as coisas. Hoje em dia, existe tanta ênfase em alguns lugares em relação à graça de Deus, a ponto de nós acharmos que o que motivou Deus a enviar Jesus foram os homens, e não a própria glória de Deus. Então Deus só está redimindo a sua criação pela graça, porque Ele ama antes de qualquer coisa o seu próprio nome. Só que o Evangelho do Reino também, às vezes, é um pouco mal compreendido em alguns círculos, porque daí falamos do reino de Deus, então tem que acabar com a pobreza. O reino de Deus, então tem que repartir tudo. O reino de Deus, então, é ação social. O reino de Deus, então, tem que ter um presidente evangélico. O reino de Deus, então, a gente tem que dominar o mundo. Não é isso. Aí o terceiro aspecto, gente, tem uma série chamada Evangelho Completo. Tem uma série, tem um livro, né? Tem o livro do pastor Leandro Vieira que fala sobre isso, e tem uma série, procura no YouTube lá. E o terceiro elemento do Evangelho, a perspectiva do Evangelho, é o Evangelho eterno, que diz, basicamente, que Deus ele está salvando todas as coisas. Apocalipse 14 vai falar que o anjo tinha um Evangelho eterno em suas mãos que dizia, deixa eu só achar o texto aqui, que vai ficar mais fácil. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. É toda nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Não é adorai aquele que ama a sua alma e quer levá-la para o céu. Então assim, esse ponto não é nem falado. A gente nem enfatiza a questão do evangelho eterno perante a sociedade, porque nós não temos nenhum compromisso ecológico. A gente acha que ecologia é coisa do Macron. Se reivindicar o que Deus está fazendo na Amazônia, vão achar que a gente é progressista. O que o homem está fazendo na Amazônia. E não é isso. Então assim, o evangelho da graça é hiperpotencializado, ou hiperenfatizado. O evangelho do reino é distorcido, e o evangelho eterno é esquecido. Quando, na verdade, nós precisamos entender que Deus nos salva pela graça. Mas para quê? Para que possamos ser testemunha de um reino que já é, mas ainda não se manifestou. Ou seja, tudo que nós fizermos como igreja não vai mudar o mundo. Porém, tudo que nós fizermos como igreja vai ficar para a eternidade. É paradoxal, mas é assim mesmo. E ao lembrarmos também do evangelho eterno, nós evangelizamos as pessoas já desde o início, para que elas entendam que fé cristã não tem a ver apenas com elas terem um relacionamento pessoal com Deus e esperar morrer, ou esperar Jesus voltar. Porque muitas vezes a gente gasta mais tempo de pastoreio desconstruindo
os conceitos equivocados que a pessoa recebeu no processo de evangelização, do que necessariamente desenvolvendo a vocação da pessoa. Então, assim, irmão, Deus, Ele pode te salvar através da obra de Jesus. Só que detalhe, você não é o centro do coração dele, Deus não está fazendo nada só por você, Ele ama a criação dele, Ele ama tudo que Ele fez e Ele vai redimir todas as coisas. Como é lindo aquela exposição, por exemplo, que o Leandro fez de Atos capítulo 17, há 3 semanas atrás, porque Atos 17 fala da restauração de todas as coisas. O Deus que é criador, mas que vai julgar o homem porque Ele é criador de todas as coisas. Então Deus, Ele redime todas as coisas e por isso Ele nos salva pela graça. Estamos juntos até aqui? Vamos avançar. A vocação cristã, tá? Uma vez que nós temos uma perspectiva mais ampla sobre o que é o Evangelho, ele enfatiza a primeira e a segunda vinda. O Evangelho, ele é visto por 3 perspectivas. É pela graça, mas também tem que enfatizar o Evangelho do Reino. Mas também precisa enfatizar o interesse de Deus por toda a sua criação, assim como a ressurreição aponta. E aí, a gente pensa no seguinte, então o que é a missão? O que eu tenho que fazer? Se você perguntar isso para mim, eu com muita alegria vou te dizer, não sei. Porque a gente pensa assim, não, então na prática significa o quê? Parece que Jesus, antes de subir aos céus, ele chega com 12 envelopes, um para Pedro, Pedro está aqui, você tem que fazer isso. Tiago está aqui, você tem que fazer isso, João. Não, porque Jesus confiava que aqueles eventos iriam causar tanta influência, tanto impacto no coração dos seus discípulos, de modo que tudo o que eles fizessem seria para cumprimento da vocação. Então assim, por que não conseguimos dizer na prática o que é a missão para você? Porque eu não sei quem é teu patrão. Eu não sei com quem que você vai almoçar hoje, eu não sei se você pega ônibus, você vai de carro para casa, eu não sei onde é que você estuda, eu não sei como é que está a tua família. Então não tem a ver com o que eu tenho que fazer, tem a ver com o que nós precisamos compreender para que tudo o que fazemos aponte para isso. Estamos juntos até aqui? Então tem 3 aspectos, tá? Relacionados à missão ou vocação cristã, que nós devemos considerar. Antes de tudo, ela é encarnacional. Que Deus santifique seu espírito, a sua alma e o seu corpo, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Então, Jesus, como Ele inicia a sua missão no mundo? Fazendo algo ou encarnando? Então, quando a gente pensa sobre sermos participantes da missão de Deus, não tem a ver com aquilo que eu devo fazer, tem a ver com o que eu devo encarnar. Quais aspectos do caráter de Deus ainda não são reais em mim? Quais perspectivas acerca do Evangelho eu ainda tenho dificuldade de viver na prática? E na medida em que a gente busca vivenciar essas coisas, a gente desenvolve a nossa vocação perante o mundo. O segundo aspecto é que ela é proclamatória ou testemunhal. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos um sacerdócio real para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como a gente proclama as virtudes de Deus? Vivendo nesse mundo como pessoas que foram transportadas das trevas para a luz do Evangelho. Então nós temos falado nesses últimos domingos, nós já somos pertencentes à nova criação. Já, mas ainda não. Agora veja bem, João está expondo lá as características da Nova Jerusalém, e aí na metade do processo ali ele para e diz, mas não entrarão nela os impuros, os idólatras, e ele começa a mencionar os tipos de pessoa que não entrarão. Aí, como que você proclama as virtudes de Deus? Através do cumprimento da sua vocação. Me responda uma coisa, tem alguém na Nova Jerusalém ansioso com o dia de amanhã? Tem algum impuro lá? Tem algum mentiroso lá? Tem alguém tentando salvar sua própria vida na Nova Jerusalém? Tem alguém retendo perdão para o próximo? Pronto. Entende? Então, nós precisamos nos comportar aqui como embaixada, como se pertencêssemos a... E por último, dentro desses 3 aspectos, a vocação cristã, ela é
também argumentativa e expositiva, tá? Então não quer dizer que ela é apenas ser, mas também tem a ver com proclamar. Jesus disse, né? Pregai o evangelho, tá? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Muitas vezes a gente usa essa passagem para dizer que nós precisamos ter habilidade intelectual para explicar a nossa fé. E amém, tá certo? Só que eu fico pensando que quando eu estou no meu trabalho, o cara que é ímpio, ele não vai chegar para mim e falar assim: cara, me explica aí sobre calvinismo. Me fala sobre soteriologia. Ele nem sabe o que é calvinismo, cara. Ele nem sabe o que é soteriologia. Agora, suponha que o nosso patrão, meu e dele, ele diga assim: olha, você tem uma vaga importante para você poder subir aqui, o teu salário vai duplicar. Aí o Satanás já chega no ouvido nosso: vai dar até para dizimar mais, né? Só que é o seguinte, você vai ter que passar a fazer isso, isso e isso, e são coisas contrárias aos princípios do Evangelho. Aí você, como cristão, toma uma decisão e diz: não. E aparentemente você fica no prejuízo. O ímpio está te olhando e achando que você ficou no prejuízo. Ele vai olhar para você e vai falar assim: o que você espera com isso? Deixa eu te contar. Então as nossas ações, elas são ou devem ser repletas de significado na sociedade, a ponto de que quando as pessoas, de alguma forma, perceberem o que nós estamos fazendo e perguntarem, nós devemos explicar o que nós esperamos com isso. Por exemplo, várias vezes quando a gente decide andar a segunda milha, as pessoas têm a tendência de olhar para nós e falar assim: por que você é tão medroso? O cara te fechou no trânsito, você era maior que ele, arrancava ele pela janela do carro mesmo. Por que você ficou no prejuízo? Deixa eu te explicar. Mas por que você, tendo tanto recurso, sendo uma pessoa fisicamente bonita e tal, por que você tem um só cônjuge? E aquele marido ruim ainda: se eu fosse você, eu no teu lugar, me explica por quê. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de ter ações que de alguma forma tocam o coração das pessoas, mas quando elas nos perguntam a razão das nossas ações, nós não sabemos o que explicar. Aí eu tenho que puxar o celular do bolso, deixa eu procurar aqui, Família dos que Creem, pregação do Leandro Vieira, escuta lá, aí você vai entender o que eu espero. De modo, irmão, que de alguma forma estudar, se esmerar na Escritura, para saber explicar a razão da nossa esperança, não deve ser apenas uma demonstração de inteligência, não é isso, mas é um ato de amor ao próximo. De sorte que quando alguém lhe pergunta qual é a sua esperança no Evangelho, e você não sabe explicar, não é falta de inteligência, é excesso de crueldade, cara. Então a vida cristã, as ações cristãs perante a sociedade são repletas de significado, porque encarnamos a mensagem e porque vivemos nesse mundo como se pertencêssemos ao outro. Mas nós precisamos nos esforçar para explicar para as pessoas o que nós esperamos, quando elas pedirem, quando elas perguntarem a razão da nossa esperança. Por que você trabalha do jeito que você trabalha? Por que você vive do jeito que você vive? Por que todo domingo de manhã vocês estão lá? Por que vocês pertencem a um povo que entrava num coliseu e dava vida lá sem se defender? Por que de acordo com a ótica desse mundo, o Deus que se adora é um fracasso? Porque ele morreu na flor da idade, não fundou a igreja, não escreveu nenhum livro, juntou meia dúzia de discípulos e depois, quando podia, depois da ressurreição, quando podia fazer algo grande, pegou e saiu. Por quê? Então, são essas coisas que a gente precisa, sim, nos esmerar para entender e para comunicar perante a sociedade. Estamos juntos até aqui, gente? Vamos caminhar para a reta final, então, tá? Questões práticas que eu gostaria de mencionar, não vou mencionar todas, porque temos desafios em relação ao horário, mas existem pelo menos duas questões que eu acredito que podem, de alguma forma, afetar a nossa forma como a gente atua no mundo, em relação ao que pensamos sobre missão. Veja bem,
por apontar para a restauração de todas as coisas, a esperança da ressurreição é capaz de promover reconciliação num mundo fragmentado, polarizado e extremista. Você vai ser enviado daqui e você vai ser colocado em contato com pessoas que vivem num mundo onde não tem verdade absoluta. Ou se tem, é apenas um código moral, é apenas algo intelectual. E hoje as pessoas no mundo, elas estão assim, cara, ou é a família ou é o trabalho. Cara, ou eu cresço profissionalmente ou eu tenho filho. As duas coisas não dá. Ou eu me prostituo, ou eu não sou feliz. Ou eu me dedico ao ministério, ou eu cuido da minha família. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. E hoje no mundo, a gente vive pressionado a pensar as coisas de uma forma tudo fragmentada. Ou eu ganho dinheiro ou eu tenho uma família. Ou é fé ou é ciência. Ou eu tenho fé ou eu me desenvolvo profissionalmente. Porque se eu for honrar os princípios da Bíblia do meu trabalho, eu nunca vou ter uma promoção. As pessoas pensam isso. E sabe o que nós estamos vivendo agora? Nós somos pessoas que vivem na realidade do já e do ainda não de Deus. E somos forçados, pela nossa identidade enquanto cristãos, a aprendermos a conciliar as coisas. Um dos momentos mais importantes que eu acredito, não tem como eleger um melhor momento no culto, mas o que mais me toca é esse momento de silêncio, cara. Que a gente foge durante a semana inteira dele às vezes. Porque quando a gente para em silêncio, a gente pensa assim, misericórdia, como marido eu preciso melhorar. Só que o silêncio continua. O Gregory não chama a oração logo. Daí, meu Deus, eu preciso honrar mais a Deus no meu trabalho. Aí de repente, você pensa assim, mas essa semana eu consegui cuidar mais da minha família, mas não me dediquei à igreja. Consegui adiantar umas coisas no meu trabalho, não abri nem minha Bíblia. E a gente fica nessa. Só que deixa eu te explicar uma coisa bem legal. Você vai morrer com esse sentimento. Porque na verdade o Espírito Santo de Deus gera em nós essa inquietação para que nós sejamos impelidos a aprendermos a ser pessoas que conciliam as coisas. Por isso esse sentimento de dívida, esse sentimento de que estamos em falta, que não é uma culpa, é uma bênção de Deus. Porque o dia que você olhar só para o quanto você está crescendo no teu trabalho, e nada mais importa, daqui a alguns anos, você vai ter que colocar um divórcio na mão de alguém para administrar. O dia que você achar que agora a solução dos teus problemas é idolatrar o seu matrimônio e os seus filhos, daqui a um tempo, você não vai compreender por que a sua esposa e os seus filhos se desviaram do caminho do Senhor. Então a vida cristã ela é repleta do quê? De tensões. Porque a vida que nós vivemos, ela é entre um já e um ainda não. Então nós estamos sendo forçados diariamente a tentar conciliar tudo, apesar de um constante sentimento de fracasso, apesar de um constante sentimento de que não estamos conseguindo, para que no exercício da nossa missão, da nossa vocação perante o mundo, nós possamos chegar no nosso trabalho amanhã e falar, cara, você não precisa se prostituir para ser feliz. Você não precisa achar que se você tirar essa criança, você vai resolver seus problemas. Você não precisa se divorciar para resolver os problemas do teu casamento. Você não precisa parar de sofrer para encontrar sentido nessa vida. E as pessoas vão olhar, mas como? Como que vocês vivem isso? Aí parece que a gente está querendo dizer, não, é que a gente achou a fórmula da coisa. Não, porque nós também somos pessoas todas quebradas. E você vai lá para os evangelhos depois da ressurreição, só tinha gente decepcionada, só tinha gente quebrada ali. Mas Deus nos deu uma esperança de algo que está convergindo tudo em Jesus.
Então a esperança de que todas as coisas irão convergir em Cristo faz com que nós aprendamos a ser um povo que administra tensões nesse mundo. Trabalho, esposa, filhos, porque tem aquela fase da nossa vida que a gente é forçado, a gente é ensinado, a aprender a cortar, a tirar as torneiras que estão pingando. Entretenimento, aquele joguinho de futebol que às vezes não tem nada a ver, isso aqui, aquilo ali, esse dinheiro que você está gastando a mais, que não precisava, essa glutonaria aí que não tinha necessidade, mas chega uma hora, irmão, que você corta todas as coisas, que você fecha todas as torneiras e não tem mais o que fechar e a tensão continua. Daí eu falei esses dias para a Ju, cara, o que mais que a gente vai eliminar de coisa secundária na nossa vida? Não tem mais o que, só se pegar um dos meninos e dar para doação, já veio 2 igual mesmo. Só se eu passar o flash do MIB aqui no meu olho e esquecer que um dia Deus me chamou para ser pastor, daí eu vou viver minha vida. Só se eu virar um irresponsável e agora não me esforço mais para nada e acho que a igreja tem que me sustentar, daí eu não trabalho mais na Escriba Cor. Está entendendo? Então assim, chega uma hora que não é eliminar a coisa, é aprender a conciliar tudo. E nesse gemido, nesse anseio, nessa tensão, que é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tu vai chegar no teu trabalho se sentindo devedor, como profissional, como homem, como marido, e de repente a forma como você busca honrar a Deus no teu trabalho vai gerar vida em alguém, cara. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, por sermos uma comunidade que vive entre a tensão do já e o ainda não, nós temos a oportunidade de pregar a reconciliação. O que é reconciliação? Um mundo que está em pedaços, voltando a convergir. Aonde? Em Cristo. Cara, você não precisa se suicidar porque você reprovou no vestibular. Calma. Você não precisa procurar outra mulher só porque ela está te tratando mal. Você não precisa chegar a ponto de quase cometer um homicídio no trânsito só porque bateram no teu carro. Calma. E aí, apesar de ser uma angústia dentro de nós, nós temos a oportunidade de pregar o quê? Paz. Então veja como é que é paradoxal. Não tenta sair desse sentimento que a gente tem de que sempre estamos em falta, porque nós temos uma esperança maior. E essa esperança que vai fazer com que a gente sempre tente conciliar tudo. Só que na medida em que nós gememos, nos angustiamos, para que possamos ser reféns dessa esperança, nós temos a oportunidade de trazer ao mundo a palavra da reconciliação. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que nós ficássemos em pé, por gentileza, para parecer que está acabando. Culto não acaba, culto culmina em envio, lembre-se disso, tá? Então nós estamos culminando para um envio, nós não estamos acabando. Queridos, eu gostaria de te encorajar a pensar que o fato da missão cristã ser essencial à igreja não significa de forma alguma que nós aqui estamos propondo mais uma atividade ou mais uma coisa que nós devemos fazer, não é isso. Embora sim, cara, como nós queremos fazer bom uso de todas as ferramentas que Deus colocou na nossa mão e, de algum modo, iniciar novos projetos enquanto igreja, mas não é isso, não é isso. É a gente dar sentido às nossas ações do dia a dia. Eu não sei se amanhã você vai trabalhar de ônibus ou se vai trabalhar de carro, mas se você estiver no ponto de ônibus, não faça como um bom curitibano e demore 6 meses para começar a conversar com a pessoa. Puxa uma conversa antes. Sabe, chegue no seu trabalho não focado apenas em desenvolver as suas competências, a sua profissão. Tenta reparar no olho daquela pessoa, por que ela está diferente nas últimas semanas. Será que ela está bem, cara? Sabe? Coloca como meta, procura conhecer o nome de pelo menos um dos vizinhos da sua rua. Porque antigamente nós sabíamos quem era quem pelo jeito que a mãe gritava com o filho na outra casa. O João tá apanhando lá, porque aquele grito é da mãe dele. Hoje em dia a gente nem sabe mais quem que é nosso vizinho, cara.
Então, é no mundo em que a gente vive, por isso que eu digo, quando nos perguntam, mas o que nós temos que fazer na prática? Não sei. Porque cada pessoa está inserida num universo, numa galáxia repleta de oportunidades, para que nós possamos ser participantes da missão de Deus. Parece algo simples, mas ao mesmo tempo, é só ressignificar as nossas ações. Se o Evangelho, se a ressurreição, ela ressignifica a nossa esperança, ela também precisa reajustar a forma como nós agimos no mundo, cara. E nós já estamos aqui, nós já temos 24 horas por dia, nós já temos o dia de amanhã. É só não é só, né, no sentido de reducionismo, mas basta que ressignifiquemos a intencionalidade, o significado das nossas ações perante o mundo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor e pedir para que eu gostaria que você pedisse iluminação do entendimento agora. Eu gostaria que você clamasse por ampliação da visão. Daqui a pouco nós vamos partir o pão, mas antes disso eu gostaria que você perguntasse ao Senhor: qual é a missão de Deus aonde você está? Não é Deus, o que eu tenho para fazer aqui? É Deus, o que você faz aqui? Como você enxerga aquela pessoa aqui, Senhor? Como você vê meu patrão? Como você vê meus filhos? Como você vê meu cônjuge que ainda não conhece o Senhor? Senhor, como você vê esse bairro? Como você vê essa rua? Esse trabalho, essa universidade? E aí, de maneira personalizada, na vida de cada um, nós, como pastores e pregadores, precisamos crer e depositar a nossa confiança de que a ressurreição de Jesus é suficiente para impactar mentes e corações. Por isso não é uma lista de atividades, é crer no poder da ressurreição. Pai, nós queremos depositar a nossa confiança no poder da ressurreição de Jesus. Se esse evento mudou a história, esse evento pode mudar a forma como nós vivemos no mundo, Senhor. Não queremos propor a centralidade da missão de Deus na igreja apenas como algo, como mais uma ocupação, ou como uma imposição. Não é disso que nós estamos falando, Pai. Nós pedimos apenas para que o Senhor nos dê de novo sensibilidade ao porquê estamos nesse mundo, a ponto de nos tornarmos pessoas que, à luz da esperança que nós temos, reaprendem a cuidar do mundo e a cuidar uns dos outros, Pai. Você disse que um copo de água que fosse, teria significado para você, Senhor. Por isso, livra-nos de muitas vezes a mania de grandeza que nós temos, de acharmos que então devemos fazer grandes coisas, a ponto de, quando nós olhamos para nossas incapacidades, chegamos à conclusão que não conseguimos fazer nada. Nos impeça de focar nas pequenas ações, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor sensibilize o coração de cada pessoa que o Senhor está aqui, e que o Senhor traga a memória agora, Senhor Deus, nessa tarde de domingo que nós estamos entrando, o contexto onde ela está inserida. Dê a cada irmão aqui, a começar por mim, sensibilidade ao espaço que está ao nosso redor, sensibilidade às pessoas com quem nós convivemos, que estão quebradas, que estão fragmentadas, que estão sendo impelidas, forçadas a escolher entre uma coisa e outra, quando na verdade o Senhor tem nos mostrado, dia após dia, que em Cristo todas as coisas irão convergir, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a proclamarmos ao mundo aquilo que o Senhor está fazendo através do seu Filho Jesus Cristo. Amém.